palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo é o de número 19. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, o capítulo é o de número 19. O versículo é o de número 34. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo 19, o verso é o de número 34. Assim que os amados irmãos localizarem o texto, diga amém. Amém. Assim nos diz a palavra de Deus. Contudo, um dos soldados lhe furou. Na tradução Almeida Revista e Atualizada, abriu. Na tradução NVI, perfurou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Repita após mim, por favor. Contudo, um dos soldados perfurou o seu lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Sangue e água. Pode tomar o seu assento. Meus queridos irmãos, todos os evangelhos falam sobre a paixão do nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus, Marcos, Lucas e João nos dão uma visão acerca da paixão do nosso Senhor na cruz do Calvário. Mas o que eu chamo a atenção para os irmãos é que há algumas particularidades no Evangelho de João que nós não vemos em nenhum outro lugar. João, não é demais lembrar os irmãos, é o único dos apóstolos do nosso Senhor que está com ele no momento da sua crucificação. João não está narrando aquilo que contaram para ele. João está escrevendo, está narrando algo que ele testemunhou, que ele contemplou com seus próprios olhos. De todos os apóstolos de Jesus Cristo, João é o único que estava presente quando da crucificação do nosso Senhor. Ele é aquele que está mais próximo de Jesus. E é por isso, queridos irmãos, que ele vai nos dar alguns detalhes que nós não vemos nem em Mateus, nem em Marcos e nem em Lucas. O verso que nós lemos nesta oportunidade, nós não encontramos em nenhum outro lugar. Somente João fala sobre este detalhe da paixão e da crucificação do nosso Senhor. No verso de número 26 deste capítulo nos diz que Jesus, vendo ali sua mãe e com ele o discípulo que ele amava, ou seja, João estava presente nessa cena. Se os irmãos também observarem o verso 35, está dito: e aquele que viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro. Aquele que viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, porque João está no momento da paixão, está próximo de Jesus na cruz, e ele registra estes detalhes importantes acerca da paixão do nosso Senhor. A esta altura, Jesus já havia recebido
açoites em seu corpo. O seu corpo já estava triturado e moído pelas chicoteadas que ele levou nos seus lombos. Ele havia sido já pregado no madeiro e erguido entre dois ladrões. Ele está ali no Monte Calvário, ou Monte Caveira. E este monte recebe esse nome de Calvário, Monte Caveira, porque assim, olhando à distância, a aparência deste monte, ela é em forma de um crânio humano. E é por isso que é chamado de Monte Caveira ou Monte Calvário. Ali está o Senhor, crucificado, erguido numa cruz, depois de ser chicoteado, depois de receber uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Depois blasfemam dele, zombam dele, pegam as suas vestes para se cumprir os salmos e repartem. E ali na cruz, sendo erguido, de braços abertos, ele nos mostra que o amor de Deus está estendido sobre todos. Ele morre de braços abertos para mostrar a abrangência do amor de Deus, que abarca e que abrange a todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados, não pequeis, disse João, mas se porventura algum dentre vós pecar, lembrai-vos, tendes um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Que mais? E não somente os nossos, mas o de todo mundo. Porque o seu sangue é suficiente para salvar a todos, mas é eficiente para salvar um povo que foi comprado. Bendito seja Deus. Seus pés, pastor Leno, é crucificado junto, para mostrar para nós que o caminho é estreito. A essa altura, missionária Nilda, o Senhor, ele verbaliza 7 palavras na cruz. A primeira palavra é uma palavra dirigida aos seus algozes: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. A sua primeira palavra na cruz não foi de maldição, não foi rogando para que Deus castigasse aquelas pessoas, mas ele clama ao Pai por perdão. Ele também diz para um dos ladrões: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia! Porque na cruz, no Calvário, nós vemos 3 cruzes, na verdade. Numa das cruzes, alguém morre em pecado, o ladrão que não se arrependeu. Na outra cruz, alguém morre para o pecado, um deles se arrependeu e disse assim: nós somos culpados. Mas na cruz do meio, alguém morreu pelos nossos pecados. E é por isso que nós estamos aqui, porque ele morreu pelos nossos pecados. Uma outra palavra que Jesus diz, João 19:28, tenho sede. E aqui que nós vemos que a água da vida morreu de sede. Meu Deus! E quando ele está ali na cruz, dando os 7 brados, esses brados que brilham mais do que as estrelas do Apocalipse, há uma mudança no cosmos,
Porque a Bíblia diz que houve um terremoto. Sepulcros se abrem, mortos ressuscitam. O céu se esconde ao ver o seu Criador sofrer. As nuvens se fecham. E eu imagino a própria natureza pedindo para Deus: deixa eu matar a sede do teu filho. E há um silêncio de Deus. O véu se rompe de alto a baixo. E alguém pega uma esponja com vinagre, embebeda no vinagre e coloca na sua boca. Porque é isso que um homem pecador faz diante do seu Criador. Ao vê-lo debilitado e com sede, lhe entrega o fel do seu coração. Entrega-lhe o vinho amargo, o vinagre amargo do seu coração. E no verso que lemos, o texto nos diz, queridos irmãos: contudo, um dos soldados lhe furou ou perfurou o seu lado. E a expressão furar ou perfurar aqui traz a conotação de como alguém estivesse cavando um poço. Perfurou. E aqui nós podemos observar a covardia humana. Jesus não morreu com esse golpe aqui, no verso 34. Ele já estava morto. O texto nos diz, no contexto próximo, no verso 30, que quando Jesus tomou o vinagre, ele disse: está consumado. E inclinando a sua cabeça, entregou o Espírito. Então, quando ele recebe o golpe, no verso 34, ele já te entrega o seu Espírito ao Pai. Veja qual a crueldade humana, como ela é manifesta na cruz. O corpo dele morto recebe um golpe. Covarde. E é nessa cena que nós vemos ao mesmo tempo a crueldade humana e o amor de Deus. Contudo, um dos soldados furou o seu lado, e logo saiu sangue e água. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado. Mas quando o soldado fura o peito de Jesus e ele arranca a lança, jorra do peito de Jesus dois elementos: sangue e água. Sangue e água. O sangue não se misturou na água, e nem a água se misturou com o sangue. João faz questão de dizer, João estava lá, saiu primeiro o sangue, e depois saiu água. Da ferida, da fenda que foi aberta no peito de Jesus. Queridos irmãos, o sangue representa a vida. Levítico 17:11 diz que a vida da carne está no sangue. De modo que a igreja só está viva porque o sangue de Jesus está aplicado nela. Uma igreja que não tem o sangue de Jesus é uma igreja morta. Mas sabe por que a igreja está viva? Porque tem sangue. Tem sangue de Jesus aspergido sobre ela. Sangue é símbolo da vida. Certa feita eu fui fazer um exame de sangue, e quando o médico tirou, ele pega os vidrinhos, né? Começa a tirar o sangue. O primeiro frasco, tudo bem, né, pastor?
Ele pegou o segundo, eu já olhei meio desconfiado. Quando ele pegou o terceiro, eu já estava pálido com medo. Irmão, ele tirou uns 5 ou 6 frasquinhos de sangue dele. Quase acabou com o meu sangue inteiro. E através daquele sangue, olha, se tu não entender isso, meu Deus, é tirado um diagnóstico da situação que está o meu corpo. Quando Deus olha para a igreja, Ele nos olha através do sangue de Jesus. E através do sangue de Jesus, Ele constata, aquele ali está precisando de cura, vou curar ele. Aquele ali está precisando de milagre na casa dela, vou fazer milagre lá. Tudo isso é constatado, aquilatado, avaliado pelo sangue de Jesus. Gente achando que Deus abençoou ele porque ele é bonito. Porque ele ora muito, coitado. É por causa do sangue que nós somos vistos. É por causa do sangue que nós somos abraçados. E Deus consegue nos enxergar. O sangue também é responsável por levar as vitaminas do alimento que a gente come para o nosso corpo. Aleluia. Sabe por que você não fraquejou espiritualmente? Porque aqui é pregado a palavra de Deus, o alimento do crente. E o sangue de Jesus que está sobre a igreja vai transmitindo os nutrientes espirituais para te dar força, para trazer restauração, salvação para a sua vida. O sangue é responsável. Não sei se você vai dar glória a Deus nisso daqui, tá? Mas tudo bem. O sangue é responsável por eliminar a sujeira, o lixo do nosso corpo. Ele é meio de transporte. Ele transporta os minerais e os nutrientes para o nosso organismo e excreta aquilo que é lixo. Não se assuste se tem gente que Deus remove de perto de você. É o sangue de Jesus tirando, purificando. Você não precisa brigar com ninguém. O sangue purifica, tira todo o lixo. Jesus está passando aqui e vai remover toda a sujeira da sua vida, da minha vida, porque o sangue tira a sujeira. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado, e da fenda do peito de Jesus sai sangue. Sangue fala de purificação. 1 de João, capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se você está precisando que o Senhor purifique a sua vida, tem sangue dele sendo derramado. Está jorrando o sangue no peito de Jesus para trazer limpeza, purificação. O sangue também tem um benefício. O sangue aproxima. Cheio de Bíblia hoje, hein, irmão? Não me provoca. Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 13. Mas agora,
Você estava numa vida de sujeira, de imundície, de prostituição, mas agora, em Cristo Jesus, vós que estavais longe, já pelo sangue fostes aproximado, porque chegastes perto de Deus. O sangue te aproxima de Deus e faz com que Deus não nos lance da sua presença. Sabe por quê? Deus não te expulsa da presença dele? Por causa do sangue. O sangue nos salva até na hora do louvor. Porque quando nós dizemos para Deus: Senhor, Tu és santo, quem está dizendo que Deus é santo é um pecador. O santo que eu digo que Deus é infinitamente além do que o santo que Deus é, está entendendo? Mas o sangue de Jesus nos salva até neste momento. Porque quando Jesus é perfurado no seu peito e ali sai sangue, quem está bebendo este sangue não é a terra, não é o monte. Este sangue está fazendo um caminho. Este sangue que está sendo derramado no peito de Jesus está preparando um caminho. E este caminho não vai dar aqui na terra, vai terminar lá no Santo dos Santos. Porque o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 19, diz-nos: tendo, pois, irmãos, vem brincar aqui não. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele preparou na sua carne. O sangue que Jesus derrama no Calvário está preparando um caminho de sangue para que nós possamos chegar diante da presença de Deus sem medo. Contudo, um dos soldados perfurou o seu lado e saiu sangue. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele nos diz: sabendo, irmãos, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo Jesus, conhecido com efeito desde antes da fundação do mundo. Você foi comprado. Você foi comprada com preço de sangue. E para quem Jesus pagou o preço? Tem um teólogo que faz uma analogia, dizendo que uma certa feita, um homem muito mau e cruel, ele pegou um monte de passarinhos numa gaiola e ele pegava os passarinhos para machucar eles, para torturar eles. E passou um rapaz e, vendo aquela situação, disse assim: não, eu vou comprar esses passarinhos, esse homem cruel. E ele paga um preço para aquele homem cruel e pega aquele passarinho para ele. E esse teólogo diz que nessa analogia, esse homem cruel que estava torturando os passarinhos é a representação de Satanás. E eu pergunto para você: você concorda com essa analogia? Jesus pagou o preço dos nossos pecados para o diabo? Não. Porque a nossa dívida não era com o diabo. A nossa dívida era com Deus. E é por isso que na cruz, Deus saiu na mão com Deus. Deus
caiu na mão com Deus. Deus brigou com Deus em nosso lugar. É por isso que Romanos diz que nós fomos salvos da ira de Deus, que era destinada a nós. E é por isso, irmãos, que nós precisamos entender isto. Nós não podemos pregar um evangelho barato. A nossa salvação custou caro, custou o sangue de Jesus. Porque não é simplesmente assim, pastor, Deus nos perdoa e está tudo certo. Não é bem assim. O pecado tem que ser pago. O pecado precisa ser expiado. O que acontece quando nós vemos um noticiário e nós vemos que um bandido é solto? O que é que nós falamos? Isso é justiça. Como é que solta um sujeito desse, bandido, ladrão? Se nós avaliamos as coisas naturais dessa forma, o que dizer das coisas espirituais? Para Deus nos perdoar, Ele teve que punir os nossos pecados no Filho dele. A justiça de Deus teve que ser satisfeita para que nós fôssemos justificados em Cristo Jesus. Contudo, um dos soldados perfurou o seu lado, e da fenda do coração de Jesus sai sangue. Sangue que nos aproxima, sangue que nos purifica, sangue que nos justifica, sangue que nos lava, sangue que fala mais alto do que o sangue de bodes e de ovelhas. E é com este sangue que Ele comprou para Deus, diz Apocalipse 5:9, homens de todas as partes do mundo, de toda tribo, língua, povo e nação. O sangue de Cristo comprou pessoas de todas as partes. E saiu sangue e água. Sangue e água da fenda do coração de Jesus. Quando eu vejo a palavra furou o lado, a brecha que se abriu, a primeira cena que me vem à cabeça é Êxodo, quando Moisés implora a Deus dizendo: Senhor, rogo-te que me mostres a tua glória. Aí sabe o que é que Deus diz para Moisés? Moisés, ninguém pode ver a minha face e sobreviver. Se você me ver com todo o esplendor da minha glória, você vai se desintegrar. Mas faz o seguinte, Moisés. Vai para a rocha. Só o pastor nem entendeu. Vai para a rocha e se coloca na fenda da rocha, e eu vou passar com a minha bondade, e vou passar com a minha misericórdia. Sabe quem é a rocha? É Cristo. Sabe quem é a fenda? É esse peito aberto de Jesus. Isso quer dizer que nós só podemos enxergar a bondade de Deus e a misericórdia de Deus quando olhamos para o sofrimento de Cristo Jesus na cruz. Ali está toda a extensão e a totalidade do amor de Deus na fenda que está aberta no peito de Jesus. O profeta Ezequiel, ele tem uma visão do templo. Ezequiel 47. E ele vê que do altar saía muitas águas.
E essas águas se espalhavam pelo pátio e formavam um rio que o profeta é convidado a atravessar, lembra? E o texto diz, pastor Leandro, que aonde esse rio passava, a morte ia ceder no lugar para a vida. Aonde esse rio passava, havia charcos, aonde havia peixes. Aonde esse rio chegava, a morte cedia lugar para a vida. E quando esse rio que saiu lá do altar tocou no mar morto, transformou o mar morto num aquário de peixes. O templo é a representação do corpo de Jesus. A água que sai do altar, o altar é o Calvário, a água que sai de lá é a água que brota, que escorre, que se derrama no peito de Jesus. E aonde essa água de Deus passa, transforma a morte em vida, transforma a tristeza em alegria. Deus está derramando água de salvação, água da sua misericórdia, da sua... Contudo, um dos soldados feriu, perfurou o seu lado, e saiu sangue, e saiu água. Em Êxodo, nós vemos uma cena interessante, mas Números capítulo 20 conta-nos que quando o povo para em uma região, eles começam a murmurar. E Moisés pega o seu cajado e fere a rocha. E da rocha ferida sai água. E todo aquele povo, mais de 2 milhões de pessoas, saciam a sua sede com as águas que saem da rocha. Essa rocha é Cristo. E essa água é o manancial da graça de Deus que é derramada. Aí, o Evangelho de João, ele tem várias figuras de água. Dá tempo da gente tratar isso. Tem água no capítulo 2, Jesus transforma a água em... Tem água no capítulo 3, Jesus diz para Nicodemos: é necessário nascer da água e do Espírito. Tem água no capítulo 4, do diálogo de Jesus com a samaritana. Tem água no capítulo 7, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirá rios. Sabe por quê? Porque a água é o símbolo da vida. Você pode ficar uma semana sem se alimentar, mas sem água você não consegue. O homem natural não consegue isso. Só se ele for levado ao nível de Moisés, lá do monte, ficou 40 dias sem comer e sem beber. Aí é outra história. Mas no prisma humano, natural, não é possível. Porque a água é o símbolo da vida. E é por isso que Jesus diz: eu sou a água. Porque só existe vida nele. Não existe vida fora de Jesus. E é por isso que sai água do peito dele. E Apocalipse diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. Quem tem sede, venha. Beba de graça a água da vida. Só que o texto mais lindo de todos, se é que eu posso dizer isso, é Apocalipse 22. Aleluia! Apocalipse 21 e 22 são os textos mais lindos da Bíblia. Mas o capítulo 22 é nos dito e mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que procede do trono de Deus e do Cordeiro.
A água da vida não sai apenas do trono de Deus, sai também do Cordeiro. E a água da graça de Deus, da vida de Deus, foi derramada sobre nós. E é por isso que nós estamos aqui. Os pais da igreja, os padres da igreja, os primeiros teólogos, eles associaram o sangue e a água com os elementos da Eucaristia. Eles dizem que, por exemplo, João Crisóstomo e outros, que o sangue é a representação do cálice e que a água é o símbolo do batismo. Mas de um modo ou de outro, se nós entrarmos nas diversas possibilidades de interpretação, o que nós podemos entender é que o sangue fala sobre a expiação, enquanto a água fala sobre a purificação, a vida de Deus, que é entregue por nós. Jesus é chamado na Bíblia de o primeiro, de o segundo Adão, ou do último Adão. Quer entender isso aqui? Diga amém. O primeiro Adão foi ferido no seu lado para que fosse formado a mulher. A mulher foi feita da costela, não foi da cabeça para ser superior, mas também não foi feita do pé para ser pisada. Foi feita perto do braço para ser abraçada e perto do coração para ser amada. É tirado da costela de Adão para se fazer mulher. O primeiro homem foi ferido. O segundo Adão, que é Cristo, também foi ferido. E de lá nasceu a igreja. E ele está preparando, pastor Leno, diz Efésios, a sua noiva, para apresentar o pai dele. Ele vai chegar para o pai e dizer: pai, não sei se eu posso falar isso, né? Mas olha, quando vou falar gata, né? Mas olha, a esposa linda que eu conquistei com meu sangue, eu apresento ela para ti. Ele vai apresentar a igreja sem mancha, sem rugas, incorruptível. Porque salvação é passado, presente e futuro. Pega isso, irmãos. Da perspectiva da justificação, nós fomos salvos. Na perspectiva da santificação, nós estamos sendo salvos. E na perspectiva da glorificação, nós seremos salvos. Então nós fomos salvos, estamos sendo salvos e nós seremos salvos. Quer entender a diferença? Vem cá, jogador, você. Juan, Ian, Ri. Ele já vem rindo, porque o nome dele é Ri. Fica aqui do lado, por favor. Você vai representar Jesus. Aproveite que agora é seu momento. Toda a igreja está olhando para você. Só que eu quero chamar aqui mais uma outra pessoa. Vem cá, Luiz Fernando, você que já está aqui, fique desse lado de cá. Eu tenho um personagem para você, não sei se você vai gostar. Mas eu não sei porque eu escolhi você para isso. Mas você vai representar Hitler. Então perceba que de um lado nós temos a representação de Jesus e do outro lado nós temos a representação de Hitler, uma das pessoas mais perversas que existiu no mundo. E agora eu quero chamar o pastor Leno. Vem cá, pastor Leno. Entenda o mistério. E o pastor Leno, ele vai representar Paulo, que na minha opinião, depois de Jesus Cristo, foi o homem mais santo que já pisou nesse planeta. E o que é que nós vamos fazer com Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, que andou por essa terra e que foi escolhido por Deus? Em que lado nós vamos colocar Paulo? Vem para cá, pastor, por enquanto, e vamos trazer você aqui para perto de Hitler. Vai ficar tão
perto, mas tudo bem. Fica do lado de cá. E você aqui. Aqui está a pessoa mais perversa do mundo. Tá certo? Aqui está alguém que foi alcançado pela graça de Deus. E em toda a sua piedade, toda a sua santidade, a distância do homem mais santo, depois de Jesus, e o homem mais perverso, e a distância de Cristo, é infinitamente maior. A distância do homem mais santo que já pisou nessa terra para Cristo é gigante diante da diferença dele para o pior dos pecadores. Mas mesmo Deus que nos justifica, Romanos 8 diz que Ele vai nos glorificar. E quando nós formos glorificados, aí Paulo vai ser conformado com a presença de Cristo Jesus e estará perto do seu Senhor, sem pecado. Deus vai fazer isso com a igreja. Nós que estamos justificados, isso não fica se achando muito não, tá? A sua distância entre o homem mais pecador é ínfima diante da distância que você tem diante de Cristo. Mas chegará um dia que Deus vai te ajuntar com o Filho e nós seremos apresentados. Obrigado a todos vocês. Uma noiva incorrupta e santa. Mas para encerrar, eu quero falar também sobre o tamanho dessa fenda que foi aberta no peito de Jesus. O tamanho. Se você pegar um anjo e colocar nessa fenda, não cabe. Se você pegar um querubim, um serafim e colocar nessa fenda, não cabe. Mas se você pegar um pecador, se você pegar uma prostituta arrependida de seu pecado, cabe certinho. Se você pegar um drogado arrependido do seu pecado, cabe certinho. Eita, tem gente que vai se escandalizar. Se você pegar um assassino arrependido do seu pecado e colocar na fenda, cabe certinho. O tamanho da fenda do peito de Jesus, cabe você. Cabe você. Me cabe. Cabe você. Cabe você. Cabe você. É por isso que Paulo diz que nós éramos oliveira brava e fomos cortados e fomos enxertados na oliveira verdadeira, que é Cristo. Missionário Ciro, não sei se o senhor já teve oportunidade de trabalhar no campo, mas o senhor já deve ter visto isso, que quando se vai fazer um enxerto, você tem que ir lá no tronco matriz, aleluia, e você tem que fazer um corte para você enxertar o galho. Foi isso que Deus fez. Glória a Deus. Está muito devagar. Ele pegou você, fraco, cansado, sobrecarregado, oprimido, desprezado, e Ele pegou você e enxertou no peito de Jesus. E é por isso que nós estamos aqui, porque nós fomos enxertados e colocados no peito de Jesus. Eu vou dar um minuto para você entender isso. Eu vou dar um minuto para você entender a profundidade disso. Oh, aleluia. Você não está aqui em Piés, não. Você está no peito de Jesus.
te tirar de lá. Ei! Não tem macumba, não tem boacumba, não tem vela preta, vela branca, vela vermelha. Não tem nada que tire você do coração de Jesus. Nós fomos enxertados, colocados no coração de Jesus. E é por isso que nós estamos aqui diante da sua mesa. Não porque éramos bons, mas apesar do que éramos, Deus nos amou e entregou o seu Filho por nós. Eu quero que você se coloque de pé comigo neste momento. Eu quero que você incline a sua cabeça. Nós iremos orar e eu vou entregar o microfone a quem é de direito. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pelos benefícios do sangue do teu Filho. Naquele madeiro duro, padeceu em nosso lugar. Ele foi rejeitado, Senhor. O teu Filho foi rejeitado para que nós fôssemos abraçados. O teu Filho, Senhor, foi punido para que fôssemos reconciliados. O teu Filho sofreu o golpe da justiça divina para que nós fôssemos justificados. Nós te agradecemos porque o Senhor nos amou quando éramos inimigos, quando desprezamos a Ti. Não foi nós que te amamos primeiro, Senhor, foi o Senhor que nos amou de maneira tão terna, de maneira tão pródiga, nos abraçou com o teu amor. Senhor, obrigado, porque o teu Filho foi erguido na cruz para nos reconciliar. Você está no peito de Jesus. E é por isso que Paulo vai dizer que a nossa vida está guardada com Cristo em Deus. O diabo pode tentar se levantar contra a sua vida, ele pode tentar te procurar, mas ele não vai te achar, porque você está escondido no peito de Jesus. Você pode aplaudir a Ele nessa noite? Você está no peito de Jesus.